Oi, pessoal, meu nome é Augusto Diniz, colunista de cultura de Carta Capital. A gente está aqui na redação de Carta Capital para entrevistar o Rony Ioiô, o Guardião. Ele é um dos curadores da exposição Hip Hop 80 SP, São Paulo na Onda do Break. Valeu, Rony. Muito obrigado, Augusto. Obrigado à Carta Capital pelo convite. Legal, obrigado você ter vindo aqui. A primeira pergunta, antes da gente tocar aí sobre essa maravilhosa exposição, é contar um pouco da sua história, né? Você tem um envolvimento no hip hop aqui desde o começo, aqui em São Paulo. Eu queria que você contasse lá das raízes, né? Lá da 24 de Maio e também do São Bento, né? Certo. Bom, eu comecei como todo jovem, querendo fazer as coisas. Nós estávamos numa época onde a ditadura era bem forte, a gente não tinha muito opção de lazer nessa época. Ou eu jogava bola e brincava de bolinha de gude, rolimã, pinar-pipa na rua de casa, e tem um certo horário para poder ir para casa. E eu sempre fui um cara que queria colecionar coisas assim. Eu lembro que nesse período eu ia para o centro a pé para ir nos prédios para pegar papel timbrado das empresas, para trocar nas escolas, porque naquela época também, pensa que em 1980, 81, 82, 83, as meninas faziam coleção de papel de carta. E aí eu achei legal, né? Falava, tem esse papel aqui, tem esse, que não tem nada a ver com as florzinhas e aquelas menininhas que tinham nesses papéis. Pedi adesivo nas empresas também, e aí saía essa onda de sticker, tem até hoje, né? E também buscar nas relojoarias as tampas de relógio, porque eu jogava botão, inclusive sou campeão paulista de botão de Nossa! 1980, acho que 2 ou 3. E aí eu pegava as tampinhas desses relógios que quando riscava, trocava a tampa do relógio, e aí eu comprava uns adesivinhos, colocava embaixo e pintava com esmalte, com tinta acrílica, com o que tinha, né? Muitas vezes até resto de material escolar que as pessoas iam jogar fora e tudo mais. E essa era a minha diversão nesse momento. E aí, em um dado momento, eu fiz 16 anos e eu precisei fazer datilografia. E datilografia é um curso para poder saber digitar dentro de uma máquina parecida com essa aqui, não sei se dá para ver, mas enfim. Eu tinha que aprender, eu tinha que fazer esse curso para poder mais para frente trabalhar, né, em uma área administrativa, que foi uma imposição da minha família que eu precisava fazer alguma coisa nesse sentido. E ali eu me deparei com uma roda de dança, e aí eu fiquei encantado, né? Eu falei, mano, que música é essa? Que dança é essa? Eu quero fazer isso, porque eu sempre fui atleta, né? Jogava bola, andava de skate, fazia tudo Isso no essas... 24 de Maio, né? Lá no Então, centro de São Paulo. eu fiz no Senac ali da 24 de maio mesmo. Então, quando eu retornava para ir nos prédios comerciais pegar essas coisas, tinha uma banca de jornal ali, sempre olhava para ver se tinha alguma coisa diferente. E nessas rodas, alguém falou assim, nossa, tem uma revista falando de break ali. Aí não deu outra, né? Entrei lá, escondi a revista atrás de tudo para ninguém poder recolher, porque a gente já sabia que os jornais saem no outro dia, revistas ficam temporariamente disponíveis, e aí eu fui juntando dinheiro para comprar essa revista, que é uma das revistas que está na exposição também. Entendi. Agora, muita gente aqui em São Paulo associa o hip hop com o nascimento lá na São Bento, né? Na Estação São Bento, lá no centro da cidade. Mas a exposição até destaca 24 de maio também. Queria que você falasse como é que foi como é que é essa história, né? Talvez a São Bento tenha um destaque mais midiático, ou as pessoas lembram muito disso, porque a gente chama lá do point sul-americano do hip hop, né? Onde a maioria das pessoas que vieram de fora para São Paulo sabe que existe um movimento ali. De 11 anos para cá, a gente vem fazendo aos últimos sábados dos meses, até hoje. Então, faz 40 anos que a gente faz os encontros ali. Então, isso tá em dissertações, quando alguém precisa fazer entrevista, gravar videoclipe com cenas de hip hop, acabam utilizando o fundo de palco o encontro da São Bento.
E a 24 de maio foi um período muito curto, né? Porque em 83, meados de novembro para dezembro, o Nelson Triunfo, mais um monte de gente frequentou aquele espaço. O Nelson foi o cara que levou o rádio, né, vendo dos videoclipes americanos e aí estadunidenses, colocando o rádio como um aparelho que desse para que todo mundo da roda pudesse ouvir as músicas, e eles abriam as performances, abriam roda, pediam dinheiro, esse tipo de coisa, né? Em janeiro, a emissora da TV Globo parou lá e falou: "Ó, a gente estava pensando em fazer a abertura de uma novela e tal, 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 tal." Em março entrou no ar a música da Sandra de Sá, que era um samba com alguns sambistas do Rio de Janeiro e os dançarinos de break, popping, locking que frequentavam a 24 de maio, que eram exímios dançarinos. Eles foram todos trazidos de São Paulo para o Rio de Janeiro para poder fazer essa gravação da abertura da novela. Dali, acho que deu uma alavancada no que foi a moda do hip hop pra gente aqui, também aconteceu no mundo inteiro. Então esse período que a gente chama de break dance, né, foi essa tríade anual que foi 83, 84, 85, onde explodiu mundialmente. Então qualquer loja que você ia tinha capa de disco, revista com tema, livro e VHS instrucional de ensinando a dançar. Saiu, inclusive, 2 revistas da editora 3 com o tema break, que aí tinham alguns personagens que fazem parte desse período, ensinando as pessoas a dançar break em fotos, em passo a passo, com textinho e tudo. Então, foi um momento bem midiático. E, inclusive, há outros indícios, né? De, por exemplo, o grupo Funkcia e o Black Juniors, o Pepeu, a Liliane do Buffalo Girls, que mais para frente virou Buffalo Girls, participavam desses locais, eles iam nos lugares e tudo. E aí também virou febre nos clubes, né? Então, em 84 saiu o disco do Black Junior, Villa Box, Electric Boogies, Buffalo Girls, com tema específico, com sonoridade parecido com algo bem hip hop ao estilo Malcolm McLaren, África Bambata, essa turma que gravou nesse período, né? E ali essas músicas foram, os artistas acabaram indo para televisão. O grupo Black Juniors passou, acho que tipo gols da rodada, de ponta a ponta nos canais, né? E é sobre isso um pouco a exposição, é contando sobre essa embrionagem do hip hop desse período, né? Legal. Lembrando que a exposição acontece lá no Sesc 24 de maio, que é ali perto da Praça da República, no centro de São Paulo. O Rony Yoyo, o Guardião, ele é um dos idealizadores da exposição, junto com os Gêmeos. Agora, queria te fazer uma pergunta, quer dizer, a exposição termina no final de março, mas ela já começou no meio do ano passado, já está com... Tá na casa dos quase 200. Está na quase 200 mil visitantes. O que você atribui esse interesse com a exposição? São vários fatores, né? Primeiro que a gente está num local bem privilegiado, que é centro da cidade. Outra questão é que a própria instituição tem muito aproximação com visitantes das escolas, que eu acho também muito legal de poder trazer os alunos em turmas, casas de cultura, esse tipo, eles acabaram querendo contar essa história para os frequentadores desses lugares e os alunos. As outras pessoas, eu acho que também, com esse advento da internet hoje, viralizou, né? Todo mundo quis falar sobre a exposição e tal. E eu também penso que se eu levo o Augusto, jornalista, para minha casa para fazer uma pesquisa, eu vou te mostrar minha biblioteca, vou te mostrar alguns recortes de jornais, você vai nichar ali dentro de um setor, né? E o curioso dessa exposição talvez seja a maneira que foi feita. Então, assim, a gente inicia contando a história da onde a gente se referenciou, que é Nova York e alguma coisa de Los Angeles. E quando a gente chega em São Paulo, a gente traz toda
a cultura dos bailes blacks, as vestimentas de época, os jornais, revistas e tudo. E ali tem no meio da saída do trem de Nova York, a gente trouxe todas as nossas referências com os 2 grupos mais famosos que por causa deles surgiu o filme do Beat Street, que é um dos filmes que aqui em São Paulo fez muita moda e o Brasil inteiro copiou o estilo de roupa, cadarço, boné, jeito de usar a jaqueta. Isso foi um ponto. O segundo ponto é que ali não se trata só 99% das exposições, eu vou falar isso porque nós fazemos parte desse 1%. A maioria das exposições que falam de hip hop no mundo inteiro, inclusive o Japão ou França, Alemanha, que tiveram algumas amostras sobre isso, e pensando nos Estados Unidos mesmo, americano, ali a gente trouxe os outros elementos do hip hop, porque normalmente essas exposições falam que é hip hop e aí vai lá e mostra só rap. E aí quando só tem um rap, a pessoa fica, então hip hop é isso. E na verdade não. Então a gente mostrou muito sobre dança, que é o principal fator da exposição ter acontecido, porque eu, o Gustavo e o Otávio somos de uma turma de break chamada Street Warriors, lá do Cambuci, Pompeia, Aclimação, e aí nosso foco é tudo que tem envolvido com breaking ou breakdance, né? E aí as outras danças também. E aí a gente trouxe os outros elementos, porque os meninos são DJ, eu sou DJ, o Alan Beach é DJ, então a nossa turma, quase todos também são DJs. E aí a gente quis trazer um pouco de cada elemento pra gente mostrar, porque falar do rap é muito fácil, né? Todo mundo tem muito material aí, mas não tem muito material guardado dos outros elementos. E como eu tinha muito material de dança, eu incentivei os meninos também a buscar um pouco de material. E eu acho que isso valorizou ou criou-se uma curiosidade das pessoas entender que o hip hop é além do rap, né? Legal, lembrando que os elementos do hip hop é o MC, Certo, o DJ, correto, o breaking correto. e o grafite. E o grafite também faz muito parte disso. Legal, isso está muito bem contado lá na exposição, acho que você foi tanto modesto em dizer da exposição, mas ela tem mais de 3 mil objetos, né? É o que coube. Os outros 3.000 estão pedindo espaço para poder ser mostrado De que qualquer não forma, coube ali. de qualquer forma, é um número assim bastante expressivo para você tratar de uma história. E ali tem fotos antigas, tem vídeos, né? Tem instalações imersivas, você tem e acho que tem uma parte muito interessante que eu acho que ela dialoga com as outras artes, né? Além da dança, que é mais ligada ao hip hop, e o próprio rap. Tem Eu as acho que artes ali visuais, dialoga né? com os filmes, né? Com as artes visuais, principalmente lá no início, lá em Nova York. Essa narrativa, ela abre muito, né? Que cria uma outra concepção, uma outra ideia sobre o hip hop. Acho que esse é o grande trunfo aí dessa exposição. E tem uma coisa que talvez não chegue no grande público, que deram muita ênfase à quantidade de material que a gente colocou dentro da exposição, porque por termos muitos objetos pequenos e espalhados, ela deu um volume bem grande de objetos, né? E falando-se de exposição, no modo geral, as pessoas normalmente ou é quadros ou são fotos, né? Assim, boa parte das exposições no mundo são quadros de pinturas e objetos, são coisas que não são muito explorados. E a gente levou muitos objetos usados na época. Então, talvez a quantidade é bem absurda mesmo, assim. Quando a gente ofereceu o projeto, falou, a gente tem catalogado hoje, enquanto estava o trâmite administrativo de fazer o aceite, contrato, etc., a gente tinha catalogado 4.800 peças e várias mapotecas com material que a gente estava ainda decidindo o que iria. Então, na hora da montagem também teve essa preocupação, muita coisa que a gente espalhou antes e na montagem, falou assim, legal, a gente conseguiu
essa vitrine tá pronta, então ótimo. Só que chegava lá no dia, eu falei assim, putz, meu, lembrei de um negócio, a gente acabava, no freestyle, acabando mudando algumas peças, porque cada foto ali, ela conecta com um dia, um mês, um ano, uma revista, um jornal, com uma história, com... Então, assim, a capa do disco, todas elas estão cronologicamente pensadas, como saiu, quem conversava com quem, qual área aquele disco tinha referência, porque aí a gente juntou alguns artistas em um mesmo lugar e também espalhou ela durante toda a exposição. Então, assim, qualquer objeto que tem ali, a gente consegue contar uma história linkando com a outra sala, ou com outro objeto, ou com um livro, ou um objeto que a gente ganhou de algum artista que foi conhecido. Então, assim, 90% das vestimentas, roupas, tênis, camisa, corrente, objetos dos filmes, são todos originais e veio de alguém que conseguiu guardar aquilo por um período. Então, os dos filmes deu um pouco de trabalho, porque são tudo filme feito fora, e aí, para a gente ter acesso alguns acabaram virando nossos amigos, porque a gente é curioso, e acabou tendo contato, na hora de viajar você acaba conhecendo alguém num lugar, mas aquilo também ficou implementado no Gustavo e no Otávio, de que era importante que a gente tinha essa conexão. Putz, você fez uma coisa que eu gosto, quero ser seu amigo para sempre. Então a gente acabou ficando com amigos dos dançarinos dos filmes, dos diretores, do roteirista, do cara que fez a foto. Então, assim, tem alguns objetos ali que não são comerciais, que são do próprio diretor que tirou uma foto de máquina, e aí a gente teve São contato com afetivas ele. também, né? Então, assim, tem um material ali de uma busca de pesquisa que eu acho que isso também valoriza um pouco todo o acervo, que é coisas que as pessoas não pensariam. Então, tudo ali tem uma costura muito, muito bem elaborada, e dias e dias e dias e dias, várias noites conversando. É, a gente, eu costumo brincar que a gente tem um grupo, eu e os gêmeos, né? E a gente provoca um outro, arrumei um livro que você não tem. Aí eles vão viajar, arrumei, quero ver se você ganha dessa vez. Aí eu fui viajar, trouxe umas coisas, eu vou na casa de algum amigo, e eu sempre, minha vida inteira, eu visitando alguém, indo na casa das pessoas, eu falo, meu, deixa eu ver tudo as fotos, aí, deixa eu ver o que você tem de roupa da época, mas isso eu já fazia antes da exposição. Então, assim, eu também tenho uma memória de quem tinha o que aonde. E aí, muitas vezes, alguns objetos que tinham importância para mim foram se perdidos durante esse período as pessoas mudam, casam, fazem filho, e aí tem que jogar, não tem espaço, né? Acho que em office ele me perguntou como é que guardava isso. Várias aparelhagens, né, cara? Aquilo lá você deve. Bom, aquilo lá deve. Aquilo ocupa espaço aberto, né? Aquilo ali realmente me deu muito trabalho, porque ficava espalhado pela minha casa toda. Para carregar aquilo lá, Aí enfim. eu criei na minha cozinha, por exemplo, uma das paredes, que é o corredor que vão entre os outros quartos, o banheiro, etc. Eu pus um painel de madeira e fiz e colei tudo na parede, assim. Então uma parte tá na parede, uma parte tá no quintal pegando, sendo deteriorado, porque nunca armazenei assim com cuidado e tal. Levava mó bronca das meninas que era do acervo, né? Que elas vieram fazer o laudo, e aí tem um nome para isso, elas fazem conservação. Aí, para limpar o objeto, para ficar bonitinho na vitrine, ela, meu, onde que tava esses negócios? Tá tudo engordurado. Então, pé da cozinha. Dentro da cozinha. Então eu cozinhava a minha cozinha ainda é assim, né? Eu peguei os mais bonitos que eu gosto, estavam na parede. Aí agora, para não ficar com a parede toda esburacada, eu coloquei os rádios que eu não gosto, que são os pequenininhos, que são microsystem. Mas tá, beleza. Eu tenho mais ou menos uns 80 rádios. Ali na exposição tem 64.
Metade meu, metade do Gustavo e do Otávio. 64. Ah, é 64 naquele painel, né? Ainda tem alguns espalhados pela Casa. É, porque um é do filme mesmo, o outro é uma referência de alguém que usava o rádio naquela época, e aí tinha a ver com a foto, que tinha a ver com... Então, uma capa do disco do LL Cool J também é um rádio que foi usado para a capa dele do Beastie Boys, então a gente tem que... Deixamos alguns destaques para também estar espalhado durante o... Eu falei que era uma resposta meio sigilosa, porque na verdade a gente nem sabe como é que guardava, simplesmente estava dentro das gavetas, ou dentro do armário, ou no fundo do quintal, ou debaixo de uma cama box, ou desse tipo de coisa. Então, eu acho que essa é uma resposta mais O adequada, Rony aí, talvez. 30% dos objetos expostos lá na mostra é do Rony. Rony levou para lá para o Sesc 24 de maio. Outra coisa interessante, Rony, dessa exposição é ali logo na abertura, quando você entra. Eu acho que isso tem um impacto muito grande para as pessoas, que é a questão de contar o início do movimento lá em Nova York, né? Quer dizer, aquela forma que vocês se expressaram lá, que foi uma maneira, né, também de poder ser reconhecido, ser identificado, né, numa cidade extremamente populosa, agitada e cheia de arte, mas que, por outro lado, também tinha esse pessoal excluído, né, fora ali da cena, né, central ali de Nova York, dos teatros, né, mais conhecidos. E aquilo impacta, aquela entrada, né, que você vê ali os primeiros DJs lá de Nova York, os grafiteiros, né, como é que eles se mudaram ali para tal galeria móvel, né, que virou um marco, né, no metrô, nas linhas de metrô de Nova York. Quer dizer, ali foi aquela história, está muito bem contada aquilo ali. Está um impacto muito grande, mas pouca gente conhece aquela história. Eu creio que seja a parte mais importante dessa exposição. Eu queria que você falasse como é que vocês juntaram essas peças lá e a importância de mostrar esse nascimento do hip hop. A grande ideia da abertura, do início, né? Porque ela tem um caminho, ela é cronológico. Muito do hip hop que se tem notícia é que na morte do Benji, que era um dos personagens de uma das gangues de Nova York, ele juntou a galera e falou, mano, a gente tá se matando nos trens, a gente tá se matando entre os bairros, a gente não podia atravessar o bairro e tudo mais. Numa dessas brigas, o cara era um pacificador, que ele tentava ir para outro... que ele ia ir na festa do bairro vizinho e não podia, porque encontrava alguém na rua, apanhava, era assaltado e tudo mais. Então era um período ali onde o governo deixou bem desassistido os bairros da periferia de Nova York, que é mais especificamente no sul do Bronx, aonde surgiu a primeira casa de hip hop, a Zulu Nation, que é fundado de um dos ex-militantes de gangue, que é o África Bambaataa. Tem toda uma história também dos Black Panthers, que se autodenominaram um grupo de pessoas para autodefesa contra a discriminação racial ou abuso do governo policial e tudo mais. Contando uma história de 1930, que é bem no período onde nos Estados Unidos era proibido a venda de bebida alcoólica. Então, as turmas das gangues nasceram para poder fazer, vieram desse contravenção. Vamos pegar a bebida aqui, levar para o bar tal e tudo, não é? E aí, quando um atravessava o território do próximo, já dava confusão, enfim. Se você analisar ali, a gente conseguiu comprar uma cópia original do Young Ulbrich, que é um escritor, que escreveu o filme The Warriors. O filme The Warriors foi publicado, o filme foi filmado em 1979. Só que o livro é de 1965. Se o cara escreveu uma crônica contando a história das gangues de Nova York em 1965, no mínimo ele tem uma pesquisa ali de uns 5 anos. Então, você tem um período ali entre 1930 e 1960 que, sem comunicação, esse é um período curto até. Entre eu, pai,
e o meu filho nascendo, tipo, já deu 1965. Então, pensa que a gente conta a história das primeiras gangues. Então, assim, logo na entrada tem uma foto de uma turma, várias turmas com jaquetas. Você percebe que as jaquetas são feitas, a simbologia deles ou é pintado à mão ou é bordado na mão, cortado na tesoura e tudo. A gente tem duas jaquetas originais ali de 1965. Então, esse período já existia muitas turmas ali. O filme é de 79, então tem 15 anos de gap ali que as pessoas estão meio que tipo, acham que é uma coisa só. E por causa disso, além disso, teve a influência do Van Baudin, que é um artista plástico que criou uns personagens, e ele era muito futurista, sexista, e falava de coisas assim, queria ser uma pessoa mais vanguardista naquele período. Alguns grafiteiros começaram a utilizar a referência dos bonecos deles para complementar a letra ou parte da letra de quando você escrevia seu nome numa parede, para marcar que você era daquele período. Então você pode perceber que tem alguns grafiteiros que tem um número sequencial a partir do nome dele. Tá aqui 183, então ele era da 183 Avenue. Então, não sei o que lá, 175. Ele morava na rua 175. Ele mostrava de onde ele vinha. Então, se essa marca estava lá no 140 e pouco, ele estava fora do bairro dele. Então, isso é uma curiosidade também. Então, a gente foi costurando todas essas ideias e trouxemos um artista Phase 2, que naquele memorial da São Bento lá em cima tem várias referências de estrelas e tal. Era a maneira como ele fazia as primeiras festas que aconteciam no sul do Bronx. Essas festas nasceram dentro de pistas de roller. Na época era muito utilizado as pistas de patins para poder fazer outras festas. E tem alguns flyers, inclusive, que você fala que você entrar de patins custava $2 e 100 patins é $5. Então, assim, era para incentivar mesmo as pessoas a praticarem isso. A outra curiosidade é, num período onde as bandas de funk e soul eram muito caras para poder ser contratado, em 1977 aconteceu um apagão em Nova York, que é onde houve-se um grande invasão nas lojas de equipamentos e tal, e dali para frente discos e equipamento já não era mais um problema para quem morava na periferia, que era um equipamento, ainda é um equipamento muito caro. A outra curiosidade também é que Martha Cooper, uma fotógrafa, jornalista, e o Henry Chalfant, o Henry tinha um estúdio em Manhattan, que os dois estão na exposição contando as histórias. Eles fizeram os primeiros documentários e fotos desse período. A Martha era uma mulher branca que entrava no sul do Bronx para fotografar o descaso, para poder fornecer material para o jornal na época. E nesse período ela conseguiu levar alguns dançarinos para um estúdio, e dali saiu a primeira matéria no jornal famoso lá da época. E aí, dali para frente, todo mundo ficou curioso, porque Nova York tem aquele negócio, né? Tem alguma coisa acontecendo, vira uma febre momentânea, e aí vem a época saindo da disco funk, da disco, o Estúdio 54 acontecendo, e aí queriam levar os dançarinos para esses lugares, e aí veio a ideia de um deles fazer um filme, aí os documentários. Então, assim, são muitas coisas acontecendo num período simultâneo, em vários lugares de Nova York, e também acontecia alguma coisa acontecendo em Los Angeles. Então, a gente trouxe essa narrativa para que as pessoas entendessem. E dentro ali da abertura da exposição tem uma parte do primeiro documentário, que o primeiro piloto de TV inspirado no Soul Train, que era um programa que ia para televisão todos os sábados na BBC, que é o programa do Soul Train do Cornelius, que é um apresentador que traziam só
personagens negros e música latina para esse programa. E o Michael Roman teve a ideia de fazer um programa só com hip hop. Então tinha o grafite, os dançarinos, aqui no Brasil a gente tinha o chacrinha, né, que as meninas ficavam dançando em cima de uns totens e tal. E então esse formato ele fez com os dançarinos de break em cima desses totens e convidou alguns artistas que estavam famosos naquele período, porque foi onde surgiu a música do Run DMC, como o Dee, a Shannon, entre outros personagens. E dali para frente, esse Michael Roman é uma pessoa que me inspirou muito, porque eu queria fazer o que ele fazia, né? Nossa, o cara fez uma festa, ele fez uma roupa, ele fez um disco. Então, meio que hoje eu faço essas coisas até hoje, inspirado, né, nesse programa. O Rony, essa é um movimento contestatório, é um Sim, sempre foi. movimento contra o racismo, é um movimento contra a exclusão, né? Uma cidade como Nova York tem a centralidade cultural ali entre os teatros, né, os shows, na região ali né, central da cidade, e pouco olhando para fora, né, os subúrbios. E esse movimento hip hop ele vem justamente nessa face da cidade. E para mostrar, olha, estamos aqui, fazemos cultura, fazemos arte. Esse tempo passou, quer dizer, o hip hop ele foi muito importante para os anos 80, 90. Você acha que ele perdeu um pouco esse brilho desse como movimento contestador, né, de transformação social? Quando começa a se ganhar dinheiro com a arte que você faz, muitas vezes as pessoas tentam outras coisas, né? Então, assim, o que era muito o meu sentimento de, eu, pô, não quero apanhar da polícia, não tenho escola decente, não tenho uma assistência social adequada, né? Pensando nos Estados Unidos, que aqui a gente tem uma cultura um pouco diferente do que como é o americano capitalista, né? Que ele quer ganhar dinheiro, só quero sair daqui e, e viver bem e tudo mais. Então tem uma parte da cultura que fala, meu, eu consegui ganhar um dinheiro, eu tô aqui, ó, tô esbanjando e tudo mais. E aí muda-se um pouco a narrativa se você pegar num período longo e 50 anos, né? Eu acho que pensando nas outras culturas, no reggae, o reggae continua falando das mesmas coisas, né? Louvando as energias positivas, o universo, a mata e as pessoas, good vibration e tudo mais. Você pega o rock, tem aquela coisa meio espiritualizada, assim, tipo, pro lado, né, do céu ou da terra, ou do sistema Deus e diabo, aquelas coisas todas. E se você pensar no hip hop, ele é uma questão muito social. Então ali envolve muitas coisas. Tem a dança, que a dança não mudou até hoje, ela tá mais talvez atlética, né? Porque as pessoas aprenderam a treinar. Antigamente você fazia dança por instinto. Hoje você tem técnicas, tem pessoas que estudam isso, fazem faculdades para poder te ensinar a mexer o corpo de uma maneira mais saudável. Meus amigos todos hoje são pessoas que se alimentam de uma maneira que na minha época de dança não se fazia isso, né? Então, cuidar bem do corpo e tudo mais. A tecnologia também mudou muito na parte de fazer música. Então, algumas coisas ficaram fáceis, outras ficaram difíceis. Quando eu falo difícil, é porque você tem... Os anos 80 foi muito criativo, né? E aí você percebe que hoje as músicas não estão tão criativas assim. Elas são muito boas em liricismo, né? Na retórica da fala, mas não são tão boas na qualidade técnica de criatividade musical. Elas são meio, vou dizer, talvez parecidas, porque quando você tinha o advento de você buscar uma referência musical de alguém e transformar ela em outra música, você tinha uma referência já de uma música famosa de época, de uma pesquisa. E dentro do hip hop tem esse negócio do digging, né? Ou buscar um disco que ninguém lembra que existe, e aí vem essa parte da internet que meio que colocou todo mundo num... Eu não posso mais usar a música de um artista para fazer um sampler,
para poder usar a música, porque ele vai falar que aquela música você não consegue colocar na plataforma que pertence a outra pessoa. Então isso também mudou um pouco o jogo. Então as pessoas vão achando outros caminhos para fazer a mesma coisa. E muitas vezes as lutas já não são as mesmas, né? Porque no meu período que eu tinha uma dificuldade, talvez os jovens de hoje não tenham esta dificuldade que eu tive no meu momento. Então a vivência e talvez o jeito dele se expressar não seja a mesma necessidade que ele tem. Hoje talvez ele queira falar de um tênis, de uma camisa, de uma bebida, do carro, ou sei lá o quê. Mas eu ainda gosto de música, falando de gosto, né? Eu ainda gosto de músicas que ainda tenham algo para você refletir, né? Bacana, lembrando aí que Hip Hop 80 SP, São Paulo na onda do break, está acontecendo lá no Sesc 24 de maio, na rua 24 de maio, no centro de São Paulo, vai acontecer até 29 de março, e aí tá acabando, corre lá para ver. Eu queria que você convidasse as pessoas para a exposição, para a mostra que você idealizou muito bem, e também dissesse o que, que elas podem encontrar lá, o que você sugere delas prestarem atenção. Bom, o Sesc 24 de maio fica na rua 24 de maio com Adão José, tem 2 entradas. É um prédio de esquina, fica no 5º andar, de terça a sábado, das 9 da manhã às 21 horas, e domingo, das 10 da manhã às 16 ou 17 horas. Então, segunda-feira não tem expediente no Sesc, então segunda-feira não dá para ver. E a exposição tem contando a história do início do hip hop em São Paulo. E, e a referência que a gente trouxe da onde a gente trouxe toda essa cultura. Então, é uma exposição que está bem bonita de ver, assim. Eu costumo dizer que a gente deu uma gourmetizada no hip hop, que ela tá bem gostosa de assistir, tá bem separada por temas, então tem de tudo um pouco ali. Eu gosto muito do salão principal, onde tem a nossa coleção de rádio, que é um aparelho que as pessoas não usam mais. Então, assim, ali tem cassetes, VHS, é tudo analógico, não tem nenhum objeto digital. Que não, para não falar de digital, temos um documentário contando com alguns personagens que foi feito só para a exposição. Desse período, a gente achou alguns artistas que são bem importantes para o período. Fizemos uma entrevista com eles e temos objetos e roupas dessas pessoas. Então ali algumas pessoas vão lembrar do pai, da avó ou dos amigos, que ali tem muita coisa que alguém já viveu esse período, né? Então, o que eu tenho de retorno das pessoas é sempre, eu lembro disso, eu lembro que meu tio, minha avó, meus amigos ou meu parceiro, eu lembro disso. Então ali tem cartas da ditadura, autorizações de músicas, tem uma infinidade de fotos de época, roupas que você já não vê mais as pessoas usando hoje. Então ali tem uma coleção de tênis dos anos 80, incrível, bonés de época, chapéu, óculos, tudo remete aos anos 80 ali. Pode ser que algumas pessoas se identifiquem, pode ser que algumas pessoas acham engraçado e pode ser que algumas pessoas achem aquilo interessante, como se vivemos numa época onde não tinha internet, né? É um período bem de transição e interessante. Legal, eu queria agradecer o Rony Ioiô, o guardião, idealizador aí da exposição do hip hop, que está lá no Sesc 24 de maio, uma belíssima exposição. Obrigado. Bom, eu agradecer o convite da Carta Capital para a gente poder falar sobre isso, que é importante também a gente difundir e mostrar para as pessoas de onde vem parte da nossa cultura, ou para elas poderem entender socialmente como se avançou algumas lutas. Agradecer ao Estúdio Ori, que fez toda a produção executiva, agradecer a Buena Vista,
arsenal de coisas que foram colocadas dentro das vitrines que fez a produção, agradecer o Estúdio Gêmeos, que são meus parceiros, a mim, que tive paciência de guardar tudo isso, né, e as pessoas que conviveram comigo, que tiveram que conviver com os meus objetos por anos. Venham assistir a exposição, venham ver, venham estudar, venham pesquisar, que ali tem material para algumas pessoas, acho que foram mais de 5 vezes, para poder ver todo o material assim dá atenção por sala, né? Tem 100 vitrines, então acho que tem bastante coisa para ver. Uma visita só talvez não seja suficiente. Olha, muito obrigado por ter vindo aqui, foi um prazer. Augusto, obrigado. Carta Capital, obrigado pelo convite. E em nome dos Gêmeos e Roneo, agradecemos aí a divulgação e o impulsionamento de uma parte da cultura. Obrigado.